O chupa-cabra é uma criatura lendária, famosa por atacar animais e desaparecer nas sombras dos recantos mais remotos do Brasil. Trago a vocês 3 relatos inquietantes que se entrelaçam, desafiando a lógica e revelando encontros inexplicáveis. Prepare-se para sentir um arrepio a cada relato. Aquela noite parecia ter sido arrancada de um pesadelo. Sempre fui caminhoneiro, acostumado a percorrer longas estradas solitárias, mas jamais imaginei que a escuridão pudesse ocultar tanto mistério e terror. Eu seguia por uma estrada deserta, ladeada por vastas extensões áridas, quando comecei a perceber que algo estava diferente. O silêncio era absoluto, e a única companhia era o zumbido monótono do motor e o som ritmado dos pneus sobre o asfalto gasto. Desde o início da minha jornada, a sensação de isolamento era familiar, mas naquela noite, um arrepio inexplicável me percorreu a espinha. Eu me lembrava dos contos que ouvira em paradas de estrada, histórias antigas sobre encontros com o inexplicável, lendas que, até então, eu relegava à imaginação dos mais supersticiosos. Contudo, à medida que a escuridão se adensava e os contornos da estrada se misturavam com as sombras, a atmosfera transformava-se num caldeirão de inquietação. Enquanto dirigia, percebi que o tempo parecia desacelerar. Cada curva revelava um cenário quase fantasmagórico, com a paisagem árida emergindo e desaparecendo na penumbra. Foi quando, num trecho particularmente solitário, algo chamou minha atenção. A princípio, pensei ser apenas o contorno de uma árvore solitária, mas à medida que me aproximava, percebi que não se tratava de algo natural. À beira da estrada, uma silhueta se delineava de forma vaga e indefinida. Ela surgia e desaparecia num piscar de olhos, como se quisesse evitar ser realmente vista. Não era possível afirmar o que vi, mas naquele exato instante, senti como se alguém ou algo estivesse me observando. Meu coração acelerou e a adrenalina tomou conta dos meus sentidos. A sensação era de ser o único espectador de um evento que jamais deveria perturbar a paz de uma simples viagem noturna. A figura, quase translúcida na escuridão, parecia se mover com uma graça perturbadora, desafiando a lógica e a razão. Continuei a dirigir, mas a imagem daquela entidade se recusava a sair da minha mente. Enquanto a estrada se estendia à minha frente, comecei a notar detalhes que não passavam de meras marcas do tempo. Ou seriam, afinal, marcas deixadas por algo incomum. Ao passar por um trecho onde a iluminação era ainda mais precária, observei que o asfalto carregava impressões estranhas, como se garras afiadas tivessem dilacerado a superfície. Essas marcas, profundas e irregulares, contrastavam com o desgaste natural da estrada, e um leve odor metálico se fazia presente, impregnando o ar de um presságio sinistro. Cada detalhe daquela noite parecia conspirar para aumentar o clima de terror que me envolvia. A sensação de desamparo era intensa. Eu estava sozinho na imensidão da estrada, com a sensação incômoda de que o desconhecido poderia se manifestar a qualquer instante. O vento, ao acariciar o para-brisa, trazia um murmúrio quase imperceptível, como se a própria estrada lamentasse a passagem de algo que jamais deveria perturbar seu silêncio milenar. Enquanto acelerava lentamente, tentando processar o que havia presenciado, os pensamentos se embaralhavam. Recordava-me das histórias antigas, dos relatos que circulavam entre os caminhoneiros, onde o nome chupa-cabra era pronunciado como se fosse um aviso. Nunca pensei que, na calmaria de uma estrada deserta, eu poderia estar diante da encarnação daqueles contos. A realidade parecia se misturar com a lenda, e a racionalidade lutava para explicar o inexplicável. A cada quilômetro percorrido, o ambiente se tornava mais opressivo. Eu me sentia observado, como se olhos invisíveis rastreassem cada movimento do meu veículo. A estrada, antes um símbolo de liberdade e da vastidão do país,
agora se transformava num corredor de sombras, onde o risco de encontrar o desconhecido era palpável. Mesmo tentando me convencer de que aquilo poderia ser fruto da minha imaginação ou de um cansaço extremo, os rastros no asfalto e a sensação constante de perigo insistiam em provar o contrário. Decidi reduzir a velocidade, esperando que a calma voltasse a reinar. Entretanto, ao aproximar-me de uma curva acentuada, percebi algo ainda mais perturbador, uma pequena mancha escura, quase imperceptível, mas que parecia se mover em sincronia com meus faróis. Num primeiro momento pensei tratar-se de algum animal fugido, mas a forma como a figura se dissipava no ar não se assemelhava a nada que eu já tivesse visto. Havia uma estranha irrealidade no movimento, como se o tempo tivesse se congelado para aquele instante. A mente fervilhava em dúvidas e medos. A ideia de que algo sobrenatural pudesse estar ali, na beira da estrada, era tão absurda quanto aterradora. Cada vez que olhava pelo retrovisor, a mesma sensação de ser seguido se intensificava, mas não havia nada visível, apenas o eco do vento e a solidão da madrugada. Senti que cada instante era um convite para que o terror se manifestasse de forma mais explícita, e a angústia foi crescendo, dilatando-se em cada batida do meu coração. Foi quando a realidade e a lenda se fundiram de maneira quase irreversível. Em um trecho onde o silêncio era absoluto, a visão daquela figura retornou com mais força. Desta vez, pude distinguir melhor sua forma, uma massa indefinida que oscilava entre a sombra e o contorno, movendo-se com uma agilidade que desafiava a lógica. Eu quase pude sentir o peso daquele olhar distante, uma presença que parecia capaz de penetrar a alma e revelar os medos mais profundos. Era como se o próprio ar tivesse se tornado um mensageiro de um aviso ancestral, lembrando-me de que certos segredos não deveriam ser desvelados. A inquietação tomou conta de cada célula do meu ser. Em meio a essa atmosfera opressiva, percebi que cada detalhe daquela noite contava uma história, um relato silencioso de encontros com o inexplicável. Os rastros no asfalto, a névoa sutil que se formava nas curvas e o sussurro do vento compunham um mosaico de terror e mistério, fazendo-me questionar se eu estava realmente sozinho ou se algo mais se ocultava nas sombras. Ao passar por um trecho onde a estrada parecia se perder no horizonte, decidi fazer uma pausa. Estacionei o caminhão em uma pequena área de descanso, onde a frieza da madrugada me envolvia em um abraço desconfortável. Sentei-me no banco do motorista, tentando organizar os pensamentos, enquanto a mente fervilhava com a lembrança daquela figura e os detalhes perturbadores que se fixavam na memória. Cada minuto de espera era uma eternidade, e o silêncio daquele local isolado acentuava ainda mais o medo do desconhecido. Enquanto permanecia ali, o tempo parecia ter assumido outra dimensão. A noite, com sua escuridão impenetrável, era um palco perfeito para o terror. Lembrei-me das histórias contadas em conversas entre colegas de estrada, das advertências que circulavam sem cessar sobre encontros com criaturas que desafiavam a lógica. Nunca imaginei que um dia essas histórias seriam parte da minha própria realidade, tão viva e presente que me fazia questionar tudo o que eu acreditava saber sobre o mundo. Quando decidi retomar a viagem, a sensação de vulnerabilidade não me abandonava. Cada quilômetro percorrido era marcado pela expectativa de um novo sinal, de um novo presságio que pudesse confirmar o que eu temia. A estrada, antes um mero caminho para o destino, transformara-se em um labirinto de dúvidas e medos. O zumbido do motor agora soava como um lembrete constante de que naquele exato instante eu era o único habitante de um mundo onde a razão e a lenda se entrelaçavam de forma inquietante. Enquanto avançava lentamente pela estrada, a sensação de ser observado persistia. Eu me pegava olhando constantemente para os lados, esperando encontrar algo que explicasse aquele clima de terror. A mente, presa num ciclo de pensamentos e lembranças,
não conseguia se desvincular da imagem daquela figura que aparecia e desaparecia como um espectro. Era como se o próprio universo conspirasse para que eu revivesse cada instante daquele encontro inexplicável, transformando a viagem numa experiência quase sobrenatural. Naquela madrugada, a estrada deixou de ser apenas um trajeto e passou a ser um testemunho silencioso dos segredos que o mundo esconde. Eu me via dividido entre a lógica e o medo irracional, tentando racionalizar os acontecimentos, mas incapaz de ignorar as evidências que se desenhavam diante dos meus olhos. Cada marca no asfalto, cada sussurro do vento era um lembrete de que havia algo ali, escondido nas sombras, esperando para se revelar. Quando finalmente a aurora começou a romper o véu da escuridão, trazendo consigo a promessa de um novo dia, senti um misto de alívio e inquietação. A luz tênue do amanhecer não conseguiu dissipar completamente o medo que se instalara dentro de mim. A estrada, agora banhada por uma claridade melancólica, ainda carregava os traços daquela noite. Marcas que me faziam lembrar que o inexplicável havia tocado minha realidade de forma indelével. Hoje, sempre que me encontro ao volante em uma estrada solitária, aquela experiência ressurge em minha memória com uma nitidez que me faz estremecer. O lamento da estrada, o sussurro do vento e as marcas deixadas no asfalto são testemunhas silenciosas de que, em meio à vastidão do desconhecido, há segredos que jamais poderão ser totalmente compreendidos. E assim, sigo minha jornada consciente de que, em qualquer instante, a escuridão pode trazer de volta aquela presença que, por uma noite, desafiou a lógica e transformou a realidade em um pesadelo. Cada quilômetro percorrido carrega agora o peso daquela experiência. E mesmo tentando retomar a normalidade, percebo que há algo de eternamente perturbador em saber que, enquanto dirijo sob a imensidão da noite, posso me deparar novamente com o inexplicável. A estrada, com todos os seus segredos, continua a sussurrar histórias de encontros e desaparecimentos. E eu, agora, carrego comigo o lamento daquela noite. Um lembrete eterno de que o desconhecido espreita onde menos se espera. A curiosidade sempre foi uma força motriz em minha vida, e meu fascínio pelo inexplicável me levou, numa tarde cinzenta, a uma pequena comunidade rural envolta em histórias e segredos. Desde os primeiros relatos que ouvi, havia algo perturbador na maneira como os moradores sussurravam sobre os acontecimentos estranhos. Animais mutilados sem explicação, marcas enigmáticas nas paredes de antigas construções e um clima de medo quase palpável. Eu, movido pelo desejo de compreender o que realmente se passava, decidi que precisava ver com meus próprios olhos. Ao adentrar aquela região esquecida pelo tempo, senti imediatamente a atmosfera carregada de histórias não contadas. As ruas de terra eram ladeadas por construções antigas, muitas delas com fachadas gastas e janelas que pareciam observar, silenciosas, cada movimento. Os olhares dos poucos moradores que passeavam eram discretos, mas havia em seus semblantes um misto de cautela e resignação, como se eles já tivessem aprendido a conviver com os segredos que o local guardava. Instalei-me numa pequena pousada, onde cada canto contava uma história de tempos remotos, e comecei a planejar minha investigação. Reunindo informações através de relatos indiretos e observando os detalhes de cada ambiente, percebi que não se tratava apenas de meras superstições. Havia pistas reais que precisavam ser desvendadas. Na manhã seguinte, munido de um caderno e uma câmera, parti para explorar as redondezas de uma antiga fazenda que, segundo os moradores, era palco de incidentes inexplicáveis. O caminho de terra, ladeado por árvores retorcidas e vegetação rala, parecia sussurrar segredos a cada passo.
Cada estalo de galho e o eco distante do vento faziam com que meu coração acelerasse, mas eu prosseguia, determinado a coletar qualquer evidência. Cheguei à fazenda e a cena que me recebeu foi ao mesmo tempo arrebatadora e perturbadora. As paredes de pedra do antigo casarão estavam marcadas por riscos profundos e irregulares, como se garras afiadas tivessem riscado a superfície fria, tentando deixar uma mensagem enigmática. Em um dos cantos, perto de uma porta semiaberta, notei vestígios de sangue que, já ressequido pelo tempo, ainda denunciavam a presença de algo fora do comum. O cheiro metálico no ar misturava-se com o odor da terra úmida, criando um ambiente que me enchia de um temor inexplicável. Enquanto caminhava lentamente pelos corredores abandonados, cada sombra e cada ruído me alertavam para a possibilidade de que eu não estava sozinho. A sensação de ser observado se intensificava a cada passo, como se os próprios vestígios daquela violência clamassem por atenção, querendo que eu entendesse que ali algo ou alguém havia deixado sua marca. Em um salão principal, o cenário se tornou tão impactante que por um breve instante senti como se o tempo tivesse congelado ao meu redor. No chão empoeirado, sobre um tapete rasgado, vi uma série de marcas que não se confundiam com os danos naturais do abandono. Essas marcas, semelhantes a arranhões profundos, corriam pelo chão e se estendiam até uma das paredes. Meu instinto me dizia que ali estava a prova de um encontro que desafiava a lógica. Tirei fotografias, registrando cada detalhe, enquanto uma sensação de desconforto me fazia sentir que algo se movia na periferia do meu campo de visão. Por um momento, lembrei-me das histórias que ouvira. Relatos de um ser mítico, conhecido como Chupacabra, que supostamente visitava lugares como aquele, deixando um rastro de destruição e medo. O ceticismo que sempre nutrira começou a vacilar diante dos indícios que se apresentavam de forma tão concreta. Eu não conseguia em minha mente separar a lenda da realidade. Cada som que ecoava nos corredores vazios, cada sussurro do vento passando pelas frestas das paredes, intensificava a atmosfera de mistério e terror. Ao sair do casarão, decidi caminhar até um pequeno curral que ficava próximo. Ali, os vestígios da presença da criatura se tornavam ainda mais claros. Marcas profundas no solo de terra batida, como se garras tivessem dilacerado a superfície, e um silêncio que parecia gritar segredos. Sentei-me por alguns instantes, permitindo que a frieza do ambiente penetrasse em mim, e comecei a refletir sobre o que estava presenciando. A realidade parecia se transformar, e os limites entre o natural e o sobrenatural se confundiam em um turbilhão de emoções e sensações. Conforme o dia avançava, retornei à pousada para analisar minhas anotações e as imagens capturadas. Cada fotografia mostrava detalhes perturbadores que não podiam ser ignorados, e minha mente, inquieta e repleta de dúvidas, me instava a continuar a investigação, a buscar respostas para os enigmas que se apresentavam. Entretanto, mesmo na segurança do meu quarto, não conseguia escapar da sensação de que algo me observava das sombras. O vento que entrava pela janela parecia carregar um murmúrio, uma advertência de que o desconhecido ainda rondava os arredores. Decidi então sair novamente, explorando a área com uma mistura de cautela e determinação. Caminhei até um velho mirante, um ponto elevado de onde era possível ver a vastidão da paisagem. Lá, o cenário se desenrolava de maneira quase surreal. A imensidão do campo, as pequenas casas dispersas e, ao longe, o casarão abandonado que já não passava de um fantasma do passado. Foi nesse momento que, por alguns instantes, senti como se o tempo tivesse desacelerado. Uma brisa suave, mas carregada de um frio cortante, passou por mim, e por um breve instante pensei ter visto uma sombra se mover rapidamente entre as árvores. Meu coração disparou e um arrepio percorreu minha espinha.
Lutei para manter a calma, mas os pensamentos se aglomeravam em uma única ideia. Ali, naquele exato momento, algo ou alguém que eu não podia identificar estava presente. A lembrança dos relatos que outrora escutei agora se misturava com a realidade que eu vivenciava, criando um quadro que desafiava qualquer explicação lógica. Sem saber exatamente o que estava sentindo, decidi registrar mentalmente cada detalhe: o som distante de passos, o sussurro quase imperceptível do vento e a sensação de que o olhar de uma presença invisível me atravessava. Naquela tarde, enquanto o crepúsculo se aproximava e a escuridão começava a se impor, fui tomado por uma certeza inquietante. O que eu havia presenciado não era fruto da minha imaginação ou de uma mente inquieta. Havia evidências palpáveis, vestígios que contavam a história de encontros inexplicáveis, e eu, por alguma razão, tinha me tornado parte dessa narrativa. Cada marca na pedra, cada resquício de sangue e cada sussurro do vento eram pedaços de um quebra-cabeça macabro que agora fazia parte da minha própria trajetória. Ao retornar para a pousada, com os sentidos ainda em alerta, percebi que aquela experiência havia mudado algo em mim. O fascínio pelo desconhecido, que sempre fora uma busca por respostas, transformara-se em uma convivência diária com o mistério. A ideia de que um ser tão enigmático como o chupacabra pudesse, de alguma forma, cruzar o limiar entre lenda e realidade, era ao mesmo tempo aterradora e irresistível. Diante disso, me vi confrontando uma verdade incômoda. Nem tudo que habita o mundo pode ser explicado ou catalogado pela lógica. Existem limites que a razão não pode transpor. Agora, ao revisitar essas memórias, sinto um misto de fascínio e terror. As marcas deixadas no casarão, o silêncio opressor e a sensação constante de ser observado são lembretes de que o mundo esconde mistérios que transcendem a compreensão humana. Carrego comigo a certeza de que, naquele recanto esquecido pelo tempo, o inexplicável deixou sua marca. Não apenas nas pedras e na terra, mas em minha própria essência. Sigo minha jornada com os olhos sempre atentos e o coração marcado por aquele encontro que, em um único dia, me fez descobrir que há segredos que jamais devem ser completamente desvendados. Essa experiência me ensinou que o mistério é uma parte inerente da vida e que, por mais que busquemos respostas, algumas perguntas permanecerão para sempre sem solução. O legado daquele dia permanece comigo como um sussurro constante, lembrando-me de que, nas sombras do cotidiano, o inexplicável está sempre à espreita. Nas profundezas do sertão, onde o horizonte se confunde com o calor do dia e a vastidão da terra se transforma num silêncio ensurdecedor à noite, situava-se uma propriedade isolada. Ali, a casa de taipa, construída com a tradição e o suor de gerações, erguia-se como testemunha silenciosa dos segredos e das lendas que assombravam aqueles lugares esquecidos pelo tempo. Quando o sol se punha, o céu adquiria um tom alaranjado que se esvaía, dando lugar a uma escuridão quase palpável. Nessa transição, os moradores, acostumados à rotina pacata do campo, passaram a notar comportamentos estranhos entre os animais do curral. O rebanho, que durante o dia pastava tranquilamente, começava a se agitar e a dispersar-se de maneira incomum assim que as sombras se alongavam. Não era apenas a inquietude de uma noite sem lua. Havia algo demais, uma presença sutil que perturbava a ordem natural. À medida que a penumbra se aprofundava, o vento carregava consigo murmúrios quase imperceptíveis. Esses sussurros, que pareciam ecoar segredos ancestrais, passavam por entre as árvores ressequidas e alcançavam os ouvidos atentos dos que habitavam aquela solidão. Pequenos vestígios surgiam no solo, marcas profundas e irregulares na terra batida, como se garras afiadas tivessem riscado a superfície dura.
Em alguns pontos, vestígios de sangue seco contrastavam com a cor terrosa, insinuando que os incidentes não se tratavam apenas de impressões do acaso. Nos primeiros dias, a comunidade procurava explicações racionais para os acontecimentos. Muitos atribuíam as marcas e os sons à agitação natural dos animais ou ao simples capricho da natureza. Contudo, à medida que as noites se sucediam, os sinais se tornavam mais frequentes e intensos. Os animais, antes dóceis, demonstravam um medo inexplicável e se recolhiam em pequenos grupos, como se soubessem que algo os espreitava na escuridão. Aos poucos, a lembrança de velhas lendas ganhava forma. Relatos sussurrados entre os mais velhos, onde o nome chupacabra era invocado como sinônimo de terror e desventura. Numa dessas noites em que a lua se negava a surgir, o silêncio do campo foi quebrado por um acontecimento que desafiava qualquer explicação simples. Um dos trabalhadores, ao percorrer os arredores do curral, deparou-se com um conjunto de pegadas que pareciam ter sido traçadas com precisão quase cirúrgica. As marcas se estendiam por uma área considerável, e o contorno delas sugeria a ação de garras desconhecidas, capazes de dilacerar a terra com facilidade. O cheiro metálico, misturado ao odor úmido da terra recém-chovida, impregnava o ar e anunciava, de maneira silenciosa, que algo havia passado por ali. Nas horas seguintes, o ambiente ao redor da propriedade começou a se transformar. O som do vento, que anteriormente acariciava as folhas secas, agora trazia consigo um lamento quase imperceptível, como se a própria terra chorasse pelo abismo que se abria na fronteira entre o real e o imaginado. Cada ruído, cada sombra que se movia em direção à casa era motivo de inquietação. Os moradores, antes confiantes na estabilidade de sua rotina, passaram a sentir o peso de uma presença que os observava de longe, esperando o momento oportuno para se revelar. Durante um entardecer carregado de presságio, um dos moradores aventurou-se até o curral para averiguar os sinais deixados pela noite. Ao caminhar por entre as cercas de madeira desgastada, ele sentiu uma estranha sensação de déjà vu, o mesmo arrepio que percorria sua espinha como um aviso silencioso. Entre os arbustos, a escuridão parecia se condensar, e em um breve lampejo, uma silhueta fugidia surgiu, desaparecendo tão rapidamente quanto aparecera. Esse vislumbre, quase imperceptível, alimentava a ideia de que os contos antigos poderiam estar mais próximos da realidade do que se imaginava. Os dias seguintes não trouxeram respostas, mas sim uma escalada na tensão. Cada amanhecer revelava vestígios do que havia acontecido na noite anterior, como se o próprio tempo se recusasse a apagar as marcas do desconhecido. O caderno de anotações que passara de geração em geração, repleto de registros e lendas, ganhava novo significado. Ali, os relatos sobre o chupa-cabra, antes considerados fantasias ou exageros, transformavam-se em possíveis advertências do que poderia estar à espreita no sertão. A propriedade, que outrora exalava uma sensação de paz rústica, passou a ser envolvida por um clima de constante vigilância. Cada passo fora do interior seguro da casa era marcado por um sentimento de vulnerabilidade extrema, como se o próprio ar carregasse segredos indizíveis. A noite tornara-se um palco de sombras dançantes e ecos do passado, onde cada som se transformava num prenúncio de um encontro que, a qualquer instante, poderia transformar a realidade em um pesadelo. Ao romper da madrugada, o sol tímido tentava dissipar as trevas que haviam dominado a propriedade. No entanto, os vestígios da noite persistiam. Marcas na terra, pedaços de galhos quebrados e uma sensação palpável de que algo havia deixado sua marca indelével naquele lugar. Enquanto a luz revelava os detalhes que antes se escondiam na penumbra, os moradores se reuniam em silêncio, trocando olhares que misturavam medo e resignação.
A história do chupa-cabra, outrora relegada ao campo das lendas, agora ocupava um espaço real na mente de todos. O eco do sertão, portanto, não era apenas o som distante do vento ou o murmúrio das folhas secas. Era o lembrete incessante de que, em meio à vastidão da natureza, existem segredos que jamais poderão ser completamente desvendados. Cada marca na terra, cada resquício de sangue, era um testemunho silencioso de que algo fora do comum havia se manifestado, algo que desafiava a lógica e alimentava o temor dos que ousavam encarar o desconhecido. Quando o dia finalmente se impôs, trazendo consigo uma luz melancólica, a propriedade permanecia imersa num clima de mistério. O campo, que um dia fora símbolo de simplicidade e tranquilidade, agora se tornava o cenário de um enigma persistente. E assim, enquanto os moradores retomavam suas atividades, a sensação de que o ser mítico, o chupa-cabra, poderia retornar a qualquer instante, mantinha viva a memória daquele encontro que silenciosamente ecoaria pelas gerações futuras. Se você gostou dos relatos, se inscreva no nosso canal e assista a mais relatos assustadores como estes.